Olá, estamos de volta com nossa série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, nesta sequência de lições da Escola Sabatina deste terceiro trimestre de 2017, o Evangelho em Gálatas. Na semana passada, nós estudamos Gálatas capítulo 3, versículos 21 a 25, e estes versículos são fundamentais para que nós entendamos o propósito de Deus com sua lei, o porquê da revelação do Sinai, o porquê daquele regime, o porquê daquele sistema, não é? Que nós conhecemos como velha aliança. Vocês talvez se lembrem desse slide, não é? Deus deu a sua lei para revelar o pecado, condenar o pecador, a fim de conduzi-lo a Cristo. A lei exerceu um papel disciplinador. A lei foi um aio, um paidagogos, de maneira que, uma vez que a lei conduz o pecador a Cristo, exerce o seu papel e o leva a Cristo para que ele seja justificado pela fé, a lei deixa de discipliná-lo. Nós não estamos mais sob a lei, não estamos mais sob a condenação da lei, não estamos mais sob o papel disciplinar da lei. É importante observar que Paulo não está falando nada de obediência. Ele não está dizendo que nós estamos livres para transgredir a lei. Não é nada disso. Ele apenas está dizendo que, uma vez que a lei cumpre o seu papel de nos levar a Cristo, não é para que nós tenhamos fé em Jesus como nosso Salvador, a lei deixa de exercer o seu papel disciplinar, condenatório. Nesta semana nós vamos estudar Gálatas capítulo 3, versículo 26 até capítulo 4, versículo 11, onde Paulo vai desenvolver um pouco mais alguns dos conceitos que ele introduzira na passagem anterior ou nos versículos anteriores, não é? Começando com o versículo 26, então, ele diz: "Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus." A ideia é simples, não é? A lei cumpriu o seu papel disciplinar, como aio, revelou o pecado, condenou o pecador para conduzi-lo a Cristo. Uma vez que a lei nos conduz a Cristo, para que em Cristo ou por Cristo fôssemos justificados pela fé, então nós agora somos filhos de Deus, não é? Essa é a ideia. Nós fomos transformados em filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E nos versículos 27 e 28, o apóstolo Paulo desenvolve um pouco mais este conceito da divina filiação do crente por meio de uma metáfora batismal muito interessante, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É como se Cristo fosse agora a nossa nova identidade. Não somos mais considerados estranhos, não somos mais considerados pecadores, não é? Cristo é a nossa nova identidade, faz parte do nosso visual, por assim dizer, não é? De Sartre, diz ele, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que quem é escravo deixa de ser escravo, quem é livre deixa de ser livre, quem é homem deixa de ser homem, quem é mulher deixa de ser mulher. Não é isso que ele está dizendo. Ele apenas está dizendo que todos nós somos um em Cristo Jesus. Há uma unidade, não é? O Evangelho nos torna parte de um mesmo corpo. Há uma unidade, porque todos somos filhos de Deus, independentemente de quem somos. Servos, livres, homem, mulher, judeu, gentil, não é? Todos somos um em Cristo Jesus. Versículo 29, "E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Os judaizantes diziam: se você quer ser descendente de Abraão, se você quer ter direito às promessas que Deus fizera a Abraão, você tem que se circuncidar, ter o sinal que Abraão teve, que era a circuncisão, e guardar a lei. Paulo está dizendo, não é isso que nos faz descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão segundo a fé. É quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, assim como Abraão também creu e a justiça lhe foi imputada, ou aquilo lhe foi imputado como justiça. Nos versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo desenvolve um pouco mais a metáfora do filho, ou dessa divina filiação do crente. E ele usa aqui
o contraste entre um filho menor de idade e um escravo. É uma analogia interessante para ele nos ajudar a entender um pouco mais aquele período entre o Sinai e a cruz, o período da velha aliança, o período do regime da lei. Ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele está pensando num herdeiro, um filho que é herdeiro das propriedades, das riquezas, das fortunas do seu pai. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele é diferente de um escravo, posto que é senhor de tudo. Ele é herdeiro, mas como ele é menor de idade, o status dele é semelhante ao de um escravo, porque ele não pode ainda lançar mão da sua herança. Ele ainda não tem a herança, assim como o escravo não tem nada. Ele é herdeiro, mas ele ainda não pode desfrutar da sua herança. Versículo 2, ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai, até aquele momento em que ele alcançaria a maioridade e pudesse então começar a usufruir da herança. Assim também nós, diz ele, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui está refletindo na história de Israel. Ele está se refletindo ao período da velha aliança. É como se fôssemos menores de idade, está dizendo ele, naquele período. Estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, estávamos sujeitos a tutores, a curadores. É aquele papel disciplinar da lei. É a lei funcionando como um aio. Nós estávamos sujeitos a isto, não é? Vindo, porém, a plenitude do tempo. É o momento em que o filho alcança a maioridade e pode desfrutar, começar a desfrutar da sua herança. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu naquele período, no período da velha aliança, no período do regime da lei, para resgatar os que estavam sob a condenação da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, tendo vindo a plenitude do tempo, o momento pré-determinado pelo Pai, como ele diz no versículo 2, Jesus vem para nos redimir, não é? Para que recebêssemos a adoção de filhos. E ele termina nos versículos 6 e 7 dizendo: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Durante aquele período em que estávamos sob a tutela da lei, sob curadores, disciplinadores, não é? Papel da lei, papel disciplinar da lei, éramos menores de idade. Tínhamos uma herança, mas não poderíamos desfrutar dela, como um escravo que não tem nada. Na plenitude do tempo, no tempo pré-determinado pelo Pai, no tempo da maioridade, vem Jesus, nos torna filhos, nos perdoa, nos justifica, nos torna filhos. E se somos filhos, nós podemos nos dirigir agora a Deus como Pai. Vejam, esta linguagem de Paulo é uma linguagem extraordinária, é uma linguagem tremendamente terna, íntima, é sublime. Ele diz: porque se vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba é uma expressão aramaica que significa mais ou menos papai. É uma expressão carinhosa, uma expressão íntima, meiga, papai. É como se nós pudéssemos nos dirigir a Deus nestes termos, porque somos seus filhos a partir deste momento, por causa do que Cristo fez por nós na cruz. De sorte que já não és escravo, já não somos mais na mesma posição de um escravo, menor de idade, sem direito a nada. Porém, és filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esta é a condição do ser humano. E foi por isto que Deus deu sua lei naquele período, para conduzir-nos a Cristo. Nos versículos 8 a 11, o apóstolo Paulo tem uma crítica aos crentes gálatas. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Paulo está recapitulando o período anterior à conversão dos crentes gálatas, em que eles eram pagãos. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus,
Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Não é? Paulo compara o abandono do evangelho pela fé em Cristo, que estava ocorrendo pelos Gálatas, e o retorno deles às obras da lei como método de salvação, de aperfeiçoamento, diz ele no início do capítulo 3, não é? Eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Paulo está dizendo, vocês estão voltando no tempo. Vocês estão voltando àquele período em que a lei foi apenas um disciplinador. A lei não salva. A lei nunca foi dada por Deus com esta finalidade. Guardais dias, meses, tempos e anos, não é? O que Paulo está condenando nesses versículos é o uso salvífico da lei, seja ela qual for. Seja a lei moral, seja a lei cerimonial, a circuncisão, o sábado do sétimo dia, os sábados cerimoniais, as festas, não importa. Quando nos aproximamos disto, com a intenção de melhorar nossa posição diante de Deus, esperando que isto nos aperfeiçoe, nos torne aptos para o céu, nós estamos cometendo um grande equívoco. É um retrocesso, diz Paulo, um enorme retrocesso. E é por isso que ele diz, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco, ao ele ensinar justificação pela fé em Cristo Jesus. Eles estavam jogando tudo por terra. Era um verdadeiro retrocesso. É importante ressaltar esse aspecto. O apóstolo Paulo não está falando de obediência como uma resposta à salvação obtida por Cristo. Porque, é claro, todos nós somos salvos não para viver uma vida de pecados. Nós somos salvos para viver uma vida de plena comunhão, relação íntima, filial com Deus como o nosso Pai. Paulo deixa bem claro isto em Romanos capítulo 6. É importante recapitular este ponto, não é? Romanos capítulo 6, versículo 14, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Claro, se a lei cumpriu o seu papel de nos conduzir a Cristo, não estamos mais sob a condenação da lei. Estamos agora sob a graça, é claro. E daí? Pergunta ele no versículo 15. Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não poderia haver nada mais equivocado do que isto, porque nós somos salvos para viver uma nova relação com Cristo. Somos salvos do pecado não para viver em pecado, mas para viver uma vida de fidelidade, de obediência, em harmonia com a vontade de Deus. E na sequência, aqui deste capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo fala exatamente isto, que há uma mudança, não é, na nossa relação. Nós agora nos tornamos servos de Deus, servos da justiça. E tudo que nós somos, nossos membros, nossa mente, nossos talentos, nossos recursos, devem ser colocados a serviço de Deus. Não mais para viver como escravos do pecado, mas libertados do pecado, diz Paulo no versículo 22, somos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o que significa ser servo de Deus? Qual é esta nova vida do crente? É uma vida em harmonia com o quê? Em harmonia com as demandas de Deus, em harmonia com as exigências de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, em harmonia com o padrão moral de Deus, em harmonia com o padrão de justiça de Deus. E qual é este padrão? Qual é este padrão? Senão aquele que está expresso na lei de Deus. O crente não é salvo pela lei, não é salvo pela obediência, mas ele é salvo para uma nova vida em harmonia com a vontade de nosso Deus, de nosso Pai. Há uma passagem, Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, libertados não da necessidade de cumpri-la, libertados da condenação da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de maneira que nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Claro, aquela letra fria que se destinava a revelar o pecado e a condenar o pecador,
o povo de Israel e muitos nos dias de Paulo, os judaizantes, estavam usando como para obter méritos diante de Deus. Não, nós não servimos mais na caducidade da letra, mas nós servimos em novidade de espírito, num sinal de gratidão pela salvação que Deus nos ofereceu. Continuando no versículo 7, Romanos 7, 7, que diremos, pois, é a lei pecado? Não, não há nada de errado com a lei. A lei não é o pecado, a lei não é pecado, a lei não promove o pecado. Eu apenas não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. A lei continua sendo o padrão da justiça de Deus. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Eu não saberia que a cobiça é contrária à vontade de Deus se a lei não me revelasse. Eu continuo tendo na lei o meu padrão de justiça. É o padrão de justiça de Deus. No versículo 12, o apóstolo continua, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Não há nada de errado com a lei de Deus. Ela é um reflexo do caráter de Deus. A lei é santa, é justa, é boa. E se ela é santa, justa e boa, ela é boa para nós. E o que Deus espera do ser humano é que ele vive em harmonia com aquilo que é justo, com aquilo que é bom, com aquilo que é santo. Ele vive em harmonia com os princípios que nós encontramos na lei de Deus. Capítulo 8, versículo 4. Depois de falar, não é, de que Deus enviou Jesus para nos salvar, Paulo diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Em outras palavras, é correto dizer que Paulo ensina que a lei foi abolida? Não, Paulo não ensina que a lei foi abolida. O que Paulo ensina é que aquela lei do Sinai, aquele regime chegou a um fim em Cristo, quando a lei revelava o pecado, condenava o pecador. A lei atuou como um disciplinador para me conduzir a Cristo. Então, uma vez que a lei me conduz a Cristo, eu não estou mais sob a lei em seu caráter de disciplinador. A lei que me condena. Eu agora estou salvo em Cristo Jesus. Olhem esta passagem de Paulo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei ainda precisa ser cumprida. E quando amamos genuinamente, nós cumprimos a lei. Por isso, diz Paulo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. De onde Paulo tirou essas ideias? São mandamentos da lei de Deus, não é? Se há qualquer outro mandamento, é claro que há, são vários outros mandamentos, não é? Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a lei ainda deve ser cumprida. Só que ela deve ser cumprida numa resposta de amor, de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Fomos transformados filhos de Deus. E agora nós vamos viver em harmonia com a vontade de Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo, nem contra o próximo, muito menos contra Deus. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O verdadeiro cumprimento da lei se resume no amor. De maneira que nós obedecemos agora, porque estamos numa nova relação com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo diz outra coisa interessante. Ele diz que a lei é boa. A mesma coisa que ele já dissera em Romanos capítulo 7, versículo 12. A lei é boa, só que ela precisa ser usada de modo legítimo. Usar a lei de modo legítimo é simplesmente usá-la como o reflexo do caráter de Deus. E eu agora, como filho de Deus, pela atuação do Espírito, vou viver em harmonia com as demandas da lei. Usar a lei de modo ilegítimo é fazer o que os judaizantes faziam. E fazer o que, infelizmente, algumas pessoas de hoje ainda fazem, que é usar a lei para alcançar méritos diante de Deus. Isto não é legítimo, mas a lei é boa. E Deus espera, pela sua graça e pela atuação do Espírito, implantar no coração do crente, pouco a pouco, os princípios morais do seu próprio caráter, como refletidos na sua santa lei. Obrigado pela atenção.
Nos vemos na próxima semana.